Muito longe das chamadas modinhas do candomblé ou modas dos templos espirituais, a magia e o fundamento de Jamil Chorongá na minha vida, há quase 40 anos, é uma prática diária. É uma das vivências espirituais das quais eu mais me especializei, por um motivo muito simples, por um motivo muito bom, que é o excelente resultado que a magia e o fundamento de Jamil Chorongá trouxe para a minha vida. Desde lá os anos 80, né, quase 40 anos de iniciado, particularmente a prática e o fundamento da magia de Jamil Chorongá trouxe verdadeiras maravilhas à minha vida e trouxe também inúmeras bênçãos às pessoas às quais eu tive a chance de iniciar e de ensinar esta prática espiritual. Hoje mesmo, no nosso curso Jamil Chorongá, Fundamentos e Magias, muita satisfação e muita felicidade eu tenho já com os alunos dizendo que já começando a fazer seus IPC, começando a fazer os rituais que aprenderam no curso, estão tendo resultados rápidos e maravilhosos de um dia para o outro. Senhores, babalorixás e alorixás, pessoas não feitas, que estão fazendo o curso, já estão dando depoimentos. Em breve teremos vários vídeos dos alunos já dizendo que mal começaram a aprender os fundamentos, colocar em prática as receitas às quais eu ensino e os fundamentos dos quais eu ensino já estão tendo resultado. Então, se tem alguém que tem uma história dentro do culto de Jami, no Brasil, e que pode, talvez, conversar um pouco sobre isso com vocês, esse alguém sou eu. Como eu disse, muito longe das modas espirituais, eu hoje trago verdades. Eu hoje trago verdades espirituais, verdades de magia. Pois a magia e a espiritualidade não necessariamente têm os dogmas da religião. É importante entender isso, talvez, para começar a nossa conversa. Algumas religiões são dogmáticas. Elas trazem aqueles dogmas que vocês têm que obedecer e têm que cumprir. Outras religiões são iniciáticas. Elas trazem iniciações. E outras religiões trazem os chamados pactos, e mule. Esses pactos, muito longe da visão ocidental do pacto com o diabo, que não tem nada a ver com isso que a gente está conversando, são práticas de união espiritual, de cuidados espirituais de mão dupla. São acordos, práticas espirituais, disciplinas espirituais, aonde você traz para si atributos e qualidades de um orixá, de Jami, por exemplo, traz a influência positiva dessa força espiritual poderosíssima na sua vida, e, por sua vez, você, ao cultuar essa divindade, você, ao compreender os seus fundamentos e magias, torna-se uma pessoa especial, torna-se uma pessoa que tem o pacto, tem a parceria espiritual, digamos assim, de uma entidade ancestral poderosa, que é Jamil Chorongá. Muitas pessoas passaram por ritualidades, muitas pessoas são iniciadas em Fá, em Orixá, em Jami, mas não necessariamente nessa iniciação acontece a união. Não necessariamente acontece alguma relação profunda espiritual. Essa relação profunda só vai acontecer se determinados ritos e uma forma específica de pensar seja feita. E isso tudo a gente vai conversar hoje. Vamos conversar hoje sobre essa força espiritual maravilhosa e como é importante a gente conhecer isso.
E por que especificamente Yami Oxorongá, seus fundamentos e magias, são um fundamento tão especial e tão diferente do culto dos outros orixás? E por que você, ao conhecer os fundamentos e magias de Yami Oxorongá, vai ter um resultado positivo em sua vida? Porque existe uma diferença entre Yami e os outros orixás. E nós vamos conversar sobre isso. Nós vamos hoje botar muitos pingos nos is e dizer que é uma honra para mim, como sempre foi há quase 40 anos, poder falar de Yami. Poder falar de Yami sobre uma visão limpa, uma visão clara dos seus fundamentos e magias, sem medinhos, sem terrores desnecessários, quebrando medos, quebrando inseguranças, quebrando tabu, porque o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria, ela tira o medo, porque tira a insegurança. Só tem medo aquele que é inseguro. Só tem medo aquele ou aquela pessoa que, na verdade, não conhece do assunto e ouve alguém falar alguma coisa, fica escutando o galo cantar. E muitas vezes aquele galo que está cantando também só tem teoria, leu em algum lugar alguma coisa, ouviu alguém falar alguma coisa e vai passando isso, né, como um papagaio, repetindo o que os outros falam e o que os outros falaram mesmo, sem conhecimento de causa, sem prática. Eu tenho quase 40 anos de prática na magia e nos fundamentos de Yami Oxorongá. E é como eu sempre digo, na prática, a teoria é outra, é bem diferente. E a gente vai falar sobre essas práticas. Já escrevi livros sobre Yami Oxorongá, inúmeras palestras dentro e fora do Brasil sobre esse tema. Dei mentoria, iniciei centenas de pessoas, preparei centenas de representações de assentamentos, de divindades, transmiti conhecimento e sempre, para mim, é uma honra poder falar sobre esse assunto, sobre esse tema. Especialmente no momento em que tem muita gente falando muita coisa, mas tudo no raso, tudo só na superfície da água, sem nenhuma prática. Tem gente que tem a cara de pau de gravar palestra falando sobre Yami, sem nunca ter feito um ebó para Yami, sem nunca ter feito um encantamento, um ofô para Yami, porque tem medo. Mas não tem medo de querer aparecer repetindo o que os outros dizem. Aqui é tudo explicado de uma forma clara. Vamos começar do começo. O que dizem? Que Yami é uma divindade feminina. Certo? Sem dúvida. Yami, muitas pessoas traduzem como minha mãe, em Yorubá, sendo que o título Yami, ele acaba sendo bem específico sobre essa divindade. A tradução é até válida, mas não necessariamente é a tradução que importa neste caso. Este é um título. É uma divindade feminina, senhora da magia e da fertilidade. Existe uma bela e bonita diferença entre magia e religião. A religião é dogmática, ela pressupõe conversão, né? As pessoas se convertem a uma religião e as pessoas têm que estarem presas aos dogmas daquela religião, cumprirem aqueles dogmas. A magia não. A magia propõe-se a transmissão do conhecimento da magia da boca do mestre ao ouvido do aprendiz. A magia ela se adapta à característica de cada um. Cada um tem a sua espiritualidade e a prática da magia vai se adaptar à vivência da espiritualidade daquela pessoa. A magia é uma sabedoria que liberta. Ela quebra os dogmas e traz o autoconhecimento. Por isso, Yami, sendo uma divindade da magia e não da religião, já percebemos que esta poderosa divindade feminina
E eu gosto de falar o termo divindade, porque eu estou falando em português para brasileiros, então vou usar muitos termos aqui da nossa língua, com a ideia de transmitir, né, com maior clareza esse conhecimento. Essa divindade feminina, a senhora da magia, portanto, Yami não é um culto dogmático, Yami não segue euôs, tabus. Sendo um culto de magia, ele é particularmente especial no aprendizado dessa prática e desenvolve os talentos de cada pessoa conforme a sua espiritualidade. E por que isso acontece? Porque Yami Oxorongá é o grande útero universal, é a fonte universal do princípio feminino gerador, que traz tudo que está relacionado à vida. Por isso, tudo que nasce de uma fêmea está relacionado e está ligado ao poder e à força de Yami Oxorongá. Portanto, Yami Oxorongá é o poder da fêmea, é o poder da mulher, é o poder cósmico universal. Yami Oxorongá é associada à noite, à escuridão. E muitas pessoas a temem por isso. Nossa, o ser humano ele tende a ter medo da escuridão porque ele não tem o controle. Aquilo que ele não está conseguindo enxergar, ele não tem controle. Então, o ser humano tem medo. Mas eu vou explicar para vocês, para começar, o que é essa escuridão exatamente da magia e do atributo de Yami Oxorongá. A escuridão de Yami Oxorongá é a escuridão do útero. Uma criança, quando está sendo gerada dentro da barriga de uma mulher, ela está em escuridão. É essa escuridão geradora do útero. Trazendo esse conceito da mulher, da fêmea humana e de todas as fêmeas que geram, se nós olharmos para o céu à noite, o céu noturno, que é o céu de Yami Oxorongá, o que nós vamos ver mais? Luz ou escuridão? Prestem bem atenção na minha pergunta. Se a gente olhar para o céu à noite, o que a gente vai ver mais? Luz ou escuridão? Ora, nós podemos ver as estrelas, correto? As estrelas refletem luz. Mas por detrás das estrelas, o que nós temos? O escuro. Se você vê uma foto de uma galáxia, por mais que seja gigantesca, com milhões e milhões de planetas, milhões e milhões de estrelas, o que está por trás daquela galáxia? A escuridão. Então, é essa escuridão que expande o universo, que é Yami Oxorongá, no seu sentido macrocósmico. Né? No sentido humano, essa escuridão é a escuridão do útero, que gera a criança. No sentido macrocósmico, é essa escuridão por detrás das estrelas, que expande o universo, que está gerando o universo. Mas, poxa, sendo isso tudo, como uma força tão grande pode interferir na vida humana? Porque faz parte do conhecimento da magia termos uma analogia e referência de qualquer divindade, desde o plano cósmico, do grande, do abissal, até o plano mínimo, o plano pequeno. É um axioma mágico muito conhecido, assim no céu como na terra, assim como o que está em cima, aquilo que está embaixo. Por isso, eu começo fazendo essa simetria entre a escuridão do útero da fêmea, na geração da criança, com a escuridão do céu noturno que expande o universo. Esse é o atributo de Yami Oxorongá. Sendo dessa forma, já entendemos que é uma força expansiva. Apesar da escuridão, ela é uma força que sustenta como base e que gera coisas. Portanto, é a força do útero feminino. Yami Oxorongá é uma divindade da cultura e da religiosidade iorubá, das crenças espirituais iorubá.
o povo africano. Dessa forma, nós podemos perceber um pouco da visão que os iorubás têm sobre a mulher. Na cultura iorubá é dito que o maior poder vem da mulher. Se nós temos que reverenciar nossos ancestrais, a ordem que nós devemos começar a reverenciar nossos ancestrais é sempre pela mãe. Então, antes de reverenciar o pai, vamos reverenciar a mãe. Então, nós vamos reverenciar a mãe, reverenciar o pai e depois reverenciar os orixás. Portanto, o poder feminino é a fonte de todo o poder, seja na humanidade, seja na natureza, no planeta Terra como um todo.